Olá, nesta edição, o Estúdio MPSP recebe o promotor de justiça, o Dr. Arthur, que é assessor do Centro de Apoio Operacional Cível, um especialista na questão do patrimônio público. Doutor, eu gostaria de começar a nossa conversa com uma definição, especialmente para as pessoas que não são muito familiarizadas com as questões do direito, né? O que é improbidade administrativa? Muita gente acredita que a improbidade só se caracteriza quando o agente público tem algum tipo de vantagem financeira. É isso ou tem algo além disso, doutor? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui presente e poder esclarecer de uma forma bem breve esses pontos importantes sobre a lei de improbidade administrativa. Passando essa questão específica, né, realmente pensamos que improbidade seria somente um agente público que se enriquece ilicitamente, mas a lei previu 3 formas diferentes de improbidade. A primeira delas é esse enriquecimento ilícito, mas também muitas vezes a gente não consegue até comprovar que a pessoa se enriqueceu, mas ela causou um prejuízo para o erário, para o município, para o Estado. Isso também é improbidade. E o mais interessante ainda é a última modalidade de improbidade, que é aquela que é qualquer ofensa a um princípio da moralidade, da legalidade, da transparência. Todos esses princípios que estão previstos na lei, na Constituição, são amparados. Então, qualquer ofensa, isso também caracteriza improbidade, ainda que não tenha nenhum tipo de prejuízo econômico. Perfeito. Doutor, então vamos explorar esse terceiro aspecto, que me parece muito curioso e pouco falado, né, pela opinião pública. Um dos princípios, né, da administração pública que a nossa Constituição traz é a questão da impessoalidade, ou seja, o serviço público ele deve ser direcionado à população em seu conjunto, né? Ninguém deve ser favorecido em detrimento de uma outra pessoa. E o CAU, nós sabemos disso, aliás, mais do que o CAU, o Ministério Público de São Paulo tem uma grande preocupação de combater o clientelismo, né? Que se configura exatamente por essa prática, você favorece alguém utilizando o serviço público. Eu gostaria que o senhor comentasse isso e de que forma que o Ministério Público atua para evitar que esse fenômeno, que nós sabemos que existe ainda hoje, se repita, doutor. Então, esse clientelismo, né, é um termo novo ali, muitas pessoas ainda não estão acostumadas com isso, mas infelizmente é uma prática muito recorrente aí, especialmente nos municípios pequenos, né? Eu ainda que cresci numa cidade com menos de 30 mil habitantes, via isso acontecer, via até, às vezes, o vereador procurando as pessoas para oferecer um serviço ali, uma vaga numa creche, uma cesta básica, ou mesmo uma internação para algum parente, ou mesmo a população procurando o prefeito, vice-prefeito e os políticos realmente para conseguir. E acaba tendo uma relação muito pessoal, né? Acaba com esse princípio constitucional e da lei de improbidade da impessoalidade. Então é uma prática muito comum que as pessoas fazem essa relação, né? Que chega a ser quase que promíscua, que não deveria existir. Isso é ilegal, é imoral e também pode configurar um ato de improbidade administrativa. Perfeito. Doutor, a gente costuma geralmente linkar essas questões da improbidade com o período eleitoral. No Brasil, as eleições ocorrem sempre em ano par. Mas se isso acontecer, mesmo que a gente não esteja em período eleitoral, se configura também o ato de improbidade? Isso aí é atemporal. Qualquer momento pode ficar. É lógico que a gente sabe, né, que os políticos dão as caras nas ruas ali nos meses anteriores das eleições. Sem dúvida. Então é muito comum isso um pouco antes da eleição e um pouco depois, que seria a troca de favor, né? Muitas famílias às vezes prometem votos em troca de futuros empregos. E aí também nós temos, né, no Brasil uma farra da quantidade de cargos comissionados. Muitas vezes um prefeito, um vereador, eles podem contratar inúmeras pessoas para a prefeitura, para a Câmara, e pessoas muitas vezes sem qualificação técnica, sem uma formação específica, e elas sabem que elas estão ali não porque elas passaram num concurso público, elas são eficientes, que elas sabem daquele assunto, mas elas estão ali por uma troca de favores que houve com um político. Perfeito. Doutor, vamos agora analisar a questão a partir da perspectiva do cidadão. O cidadão, e eu acredito que de forma justa, ele acha, né, que ele é credor, vamos dizer assim, do serviço público, né? Então, se estou doente, preciso de vaga no hospital, se tenho filho pequeno, preciso de vaga para o meu filho na creche, né? E em muitas ocasiões, ele vê no contato pessoal com o político o acesso ao serviço público, né? Como é que o senhor vê essa questão? Que orientação o senhor tem para o cidadão?
Então, a gente sabe que a situação do cidadão é um pouco mais complicada, né? Porque normalmente eles estão numa situação de muita vulnerabilidade. E é por isso que normalmente também o Ministério Público não chega a processar esses cidadãos, porque percebe que naquele caso concreto a pessoa não está ali com dolo, ali, ele está querendo se salvar, às vezes de uma internação de um filho, de um pai, de uma mãe, de um parente próximo, ou está precisando, né, a mãe que precisa trabalhar e o filho está sem a vaga na creche, ou a creche não é próxima da residência dela. E a gente sabe que a Constituição assegura esses direitos aos cidadãos. Então o cidadão tem o direito de pleitear ali a vaga dele e solicitar. Agora, se ele percebe, o papel para mim fundamental do cidadão é esse, ele percebeu que está tendo ali um direcionamento e estão passando, ele está ali quase para chegar no filho dele para uma vaga da creche e percebeu que estão passando pessoas ali aparentadas, o certo é ele denunciar para o Ministério Público e os responsáveis por isso podem ser processados e o mais importante, né, seria resolver essa situação no município. Sem dúvida. O ideal que a gente tem defendido aqui é fazer sempre listas públicas. Por exemplo, se tem 50 pessoas numa determinada cidade na lista, que fique pelo menos as iniciais das pessoas. Entendi. Ou algum número de inscrição para saber. E você pode consultar dali 2 semanas, você vai lá, você consegue ver se seu nome andou na fila. Entendi. Às vezes você está esperando uma cirurgia médica. Você sabe que você quer saber daqui a um mês. Tem que haver controle público, porque se essa informação é detida só pelo administrador, ele pode manipulá-la. Não, com certeza. A gente defende que tem que estar de uma forma clara, precisa, sempre na internet, atualizada, se não for semanalmente, no mínimo mensalmente, para que todo cidadão pudesse saber. Às vezes quer fazer uma cirurgia de catarata, você não sabe se vai ser daqui a um mês, daqui a 10 anos. E se tiver realmente transparente essa lista, vai ficar fácil para a população cobrar e para todo mundo fiscalizar. A gente tem esse exemplo da saúde no estado de Santa Catarina, que eles conseguiram deixar tudo público e assim fica fácil para você ter uma previsão do seu atendimento. Se você sabe quantas cirurgias eles fazem no dia ou no mês, você sabe ali na média da sua classificação quanto tempo vai levar. Lógico, isso para casos não urgentes, né? Claro, claro. Mas enfim, claro. Acho que a gente sabe que a transparência é a única forma de solucionar isso de uma forma que fique bom tanto para o cidadão quanto para o governo ali, para o município, no caso, né? Eu não vou recordar o nome do juiz, mas um juiz da Suprema Corte Americana, em certa oportunidade, disse que o melhor detergente é a luz do sol. Eu acho que ilustra mais ou menos o que eu estou dizendo. Transparência ajuda a resolver a questão. Com certeza. Só com transparência a gente consegue efetivar o controle social que está na Constituição, né? A gente tem uma Constituição linda, prevendo a participação popular, prevendo audiências públicas, prevendo transparência, mas a gente precisa que isso seja também cobrado, né? Com certeza. Doutor, o senhor tocou num ponto importante. Está correto dizer que esse problema do clientelismo tem um problema antecedente, fazendo um paralelo com o crime antecedente, né? Um problema antecedente. Qual é? É que muitos dos direitos que estão ali expressos na Constituição, eles não ganharam materialidade. Então, alguém tenta, né, furar a fila no sistema de saúde ou na fila da creche porque faltam vagas. E qual o papel do Ministério Público para que esses direitos inscritos na nossa Constituição sejam efetivos, doutor? Pergunta ótima. Exatamente, o Ministério Público veio para auxiliar na efetivação das políticas públicas necessárias, né, e básicas que estão lá na Constituição desde 5 de outubro de 1978 e muitas delas, infelizmente, não estão materializadas. Então, o Ministério Público, como guardião da Constituição e guardião de todos esses direitos, deve fiscalizar a implementação. Então, um promotor de justiça deve, sim, cada um, né, dos nossos centenas de municípios no estado, fiscalizar, saber como é que está, ele deveria saber como é que está a lista das creches, deve saber se a questão dos hospitais estão com filas exorbitantes ou não, e deve fiscalizar, e deve ficar em cima do prefeito nesse sentido. Eu me recordo muito da minha atuação na minha primeira comarca de Pacaembu, que eu cheguei lá e tinha uma obra parada que era de uma creche. E aí eu lembro que eu questionei o prefeito, falei, não, essa obra não dá para ficar parada, ou você vai precisar ampliar outros espaços. A gente viu que não tinha outra solução, que naquele caso concreto era terminar a obra. Só que enquanto foi terminando a obra, eu já falei, mas você vai ter funcionário para pôr? Ele, não, então já vamos fazer com concurso público, às vezes leva meses até você dar posse. Claro. Então a gente já foi fazendo um trabalho ali para resolver assim, para o ano seguinte e já ia auxiliar bastante assim, na questão das filas. Perfeito. Doutor, e como é que o senhor rebate a crítica que é comum, né, por parte de alguns prefeitos, por parte do Executivo? Não, mas o Ministério Público está querendo decidir aqui, está querendo governar e tal.
Como é que o senhor se antepõe a esse tipo de comentário, doutor? Então, esse comentário é muito visto, mas eu vejo que ele ganha força nas exceções. São raríssimas ações abusivas de promotores e eles usam essas ações abusivas para justificar esse discurso. Esse discurso, mais de 90% das vezes, é totalmente falacioso, porque muitas vezes o promotor está ali querendo cumprir a Constituição. Então é lógico, se você chega no município e tem dezenas, centenas e milhares de falta de vagas numa creche, é lógico, você não tá querendo impor a solução para o prefeito. Você não vai falar para ele, ó, constrói aqui na praça um prédio, aluga um outro prédio, você não vai falar, faça um convênio com um particular. Não, você vai falar, ó, existem filas de creche, você precisa resolver. Quem resolve o problema é o prefeito. Agora, você pode apontar para ele a omissão dele ali naquela atuação. E é lógico que geralmente são coisas de anos, mas ele precisa demonstrar que ele está cumprindo, está efetivamente fazendo alguma coisa. E eu vejo aqui da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo muita compreensão também com prefeitos e inquéritos civis que se alongam durante anos. Ao invés de entrar com a ação, a nossa orientação hoje é sentar para debater, reunir, tentar fazer uma atuação preventiva, que a gente sabe que é o mais importante. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, eu agradeço muito a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo é escasso, mas eu tenho certeza que seus esclarecimentos foram muito úteis, né, para os seus colegas do Ministério Público, mas especialmente para a nossa audiência, que nos acompanha da sua casa no YouTube, pela TV. Agradecemos mais uma vez. Até a próxima edição.